Fala pessoal, o vídeo de hoje é mais uma edição do Serrato Responde. Então basicamente a ideia é respondendo, tirando as dúvidas de todos os inscritos do canal que vão sempre comentando os vídeos e mandando suas dúvidas. Então vamos direto aí às perguntas. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui é de ULF Kirsten. Será que essas moedas falsas, como este R$80 de 1822B de cobre, passavam desapercebidos no meio circulante da época? E o que será que dava para comprar com estes R$80 em 1822? Parabéns pelo vídeo. Bom, essas moedas não passavam desapercebidas, Elas andavam no comércio, estavam espalhadas e até mesmo repartições públicas acabavam aceitando essa moeda falsa e sabendo que era falsa. Existem documentos referentes a repartições públicas na Bahia que pedem para cessar o recebimento dessas moedas falsas. Existem diversos documentos de negociações comerciais que era, por exemplo, 10 contos de réis em moedas boas ou 20 contos de réis em moedas ruins, o dito Shen, a moeda falsa, Então, como ela tinha um peso reduzido em função do seu valor facial, aumentava a quantidade de moedas que você tinha que dar por um mesmo produto, que se fossem moedas boas, seriam menos moedas. Então, elas circulavam sim e não passavam desapercebidas. Quanto ao que dá para comprar com R$80, essa aí eu vou ficar te devendo uma resposta melhor, porque eu ainda estou, inclusive, juntando alguns dados, valor de produto, por exemplo, um jornal, uma cachaça, alguma coisa, para qualquer hora apresentar aqui no canal um vídeo específico sobre isso, porque é uma curiosidade minha também, que eu ainda não consegui estudar a fundo para dar uma resposta boa. Mas devemos lembrar que o cobre, eram os menores valores em circulação, Então, aquelas coisas corriqueiras do dia a dia, quem sabe uma pinguinha, um fumo, algo mais, um jornal, talvez com moedas de cobre já fossem o suficiente aí para pagar esse tipo de mercadoria mais baratinha e corriqueira. Outra pergunta que temos aqui é de Gabriel Machado. Amigo, iniciei na numismática há pouco tempo, não tenho condições de adquirir moedas caras, entretanto decidi colecionar todas as moedas comemorativas do real em estado FC. É uma boa ideia? Bom, tem sua coleção moedas FC é sempre uma boa ideia. FC é a ideia de flor de cunho, então vamos dizer assim, o melhor estado de conservação que você pode ter na peça, Claro que existem algumas classificações acima disso, como Prof, flor de cunho excepcional, mas vamos dizer assim, moedas em perfeito estado de conservação. Além de ser bonitas, extremamente colecionáveis, é o tipo da moeda que num futuro, se você quiser vender, passar elas para frente, com certeza elas vão ter algum valor por estar em excelente estado de conservação. Então é uma boa ideia começar assim. Outra pergunta que temos aqui é de Rodrigo Costa. Quanto menor a tiragem da moeda, maior o valor dela? Então, não necessariamente, É claro que a tiragem, a quantidade de moedas cunhadas influencia no valor dela, logicamente. Mas não necessariamente é o único determinante. Existem moedas que têm maior quantidade e têm valores maiores do que uma moeda que tem menor quantidade. Isso tem muito a ver com o mercado, Veja, existem peças, por exemplo, que existem em menor quantidade do que a própria peça da coroação, então em teoria seriam mais raras, porque tem menos, mas não atingem o mesmo valor da peça da coroação, que tem um porquê todo especial dentro da história da numismática brasileira. Então é um dos itens que, a quantidade é um dos itens interessantes e relevantes que devem ser levados em conta, mas não é o único determinante. Existe a questão do mercado, oferta e procura, isso também influencia bastante no valor da peça. Outra pergunta que temos aqui é do Guilherme de Oliveira Ribeiro. Na verdade, são duas perguntas. Qual seria a moeda mais antiga a circular no Brasil? E qual a primeira moeda cunhada no Brasil? Então, vamos lá. Primeira parte da pergunta. As primeiras moedas a circularem no Brasil, logicamente, vão ser as moedas portuguesas que vieram aí com as primeiras expedições, Nenhuma expedição sairia de Portugal sem ter a bordo aí boa quantidade de moedas para realizar eventual comércio aí durante essa viagem, Então, as primeiras moedas vão ser essas portuguesas. Logicamente, vão se somar a elas aí moedas estrangeiras, principalmente espanholas, de outras expedições. Lembrar que nesse período, o valor das moedas está ligado diretamente ao seu peso e não necessariamente à autoridade ou à nacionalidade da moeda. Então, o comércio acabava acontecendo da mesma forma. Quanto à segunda parte da pergunta, nós temos um debate em andamento ainda.
Algumas pessoas acreditam que a primeira moeda a ser cunhada no Brasil vão ser as moedas obsidionais holandesas. Então, as pecinhas que foram cunhadas em Pernambuco, mais especificamente em Recife, para pagar as tropas durante a guerra que expulsou, então, os holandeses desse território brasileiro. Então, ali cunharam moedas para se pagar as tropas, e alguns vão dizer que, na verdade, são fichas particulares, uma vez que não correspondiam ao Brasil como um todo, mas vamos dizer assim, uma região específica, né, com uma ocupação específica. Por outro lado, então, nós temos aí também as primeiras moedas cunhadas na última década de 1600, na Casa da Moeda da Bahia, depois de Pernambuco e Rio de Janeiro. Então foram a mesma Casa da Moeda fez algumas expedições aí a mando da coroa portuguesa cunhando moedas nessas cidades. Então essa seria aí a primeira leva de moedas oficialmente cunhadas no Brasil para circular no Brasil. Outra pergunta que temos aqui é do Wellington Silva. A pergunta dele é bem grande, mas enfim, eu vou resumir aqui. A ideia é que ele comprou um 20 réis daquela série PPP, de 1697, e daí ele viu que tanto o peso quanto o diâmetro é um pouquinho menor do que está descrito nos catálogos, e se isso é normal. Quando falamos em peças de cobre, sempre é normal ter peso abaixo e muitas vezes o disco menor também. A variação de diâmetro e de peso é comum e não indica que a peça seja falsa, né? Para você ter aí o veredito de uma peça falsa, tem que ter muito mais que o peso e o diâmetro, como características de legenda, dos algarismos, enfim, um conjunto aí de fatores que vão levar a gente a ter certeza ou não se essa peça é falsa. Então, peso e diâmetro, é claro que são itens importantes, devem ser conferidos, mas não é um veredito. Estou pretendendo aí no futuro vai sair um vídeo especialmente sobre peças falsas de cobre, enfim, né, que é um assunto que eu gosto bastante, como vocês podem ver aí acompanhando o canal, né, tem várias pecinhas desse tipo. Mas fique tranquilo que isso não quer dizer que a sua moeda seja falsa, não. Tem mais uma dúvida aqui, essa aqui do amigo Edson K. Olá, Edgar. Tenho uma dúvida e gostaria de saber a sua opinião. Tem algumas moedas de 50 centavos da primeira família do real que possuem um disco mais fino que as comumente encontradas. Imagino que você deva ter algum exemplar e qual a sua opinião sobre elas. Acredito eu que se trata de peças falsas do período, né? Tanto a de R$1 quanto 50 centavos, até mesmo 25, é encontrado em grande quantidade falsificações, né? Tanto que a própria moeda de R$1 da primeira família saiu de circulação por terem muitas moedas falsas. Os 50 centavos não é diferente, então normalmente quando é mais fino ou quando sobra muita borda em volta, normalmente são pecinhas falsas. É interessante também ressaltar que nessas falsas é muito fácil encontrar reverso inclinado, reverso horizontal, então sempre ter toda a atenção na hora de fazer a avaliação dessas peças para ter certeza que não é uma peça falsa, porque sendo falsa, um reverso inclinado horizontal é comum de aparecer, né? Até porque a qualidade de cunhagem dessas peças não chega nem próximo às cunhadas pelo Banco Central. Mais uma pergunta aqui é do Wellington Silva. Oi, professor, possuo uma peça de 20 réis vintém de 1889. Por cima do brasão da República existe um carimbo com as letras CLP, que eu nunca consegui identificar. É a maior incógnita da minha coleção. Não sei se é um carimbo oficial, se é catalogado, ou qual o motivo, né, que levou. Se puder me ajudar. É difícil. Tem um vídeo específico sobre carimbos particulares, que eu sugiro que você dê uma olhada aqui no canal, mas basicamente ou fazenda ou comércio, que normalmente marcavam as moedas para transformá-las em fichas, ou fazer alteração do seu valor de circulação. Mas a imensa maioria desses carimbos nós não temos referência. Então é sempre importante quando acha esse tipo de peça, você tentar fazer anotações, por exemplo, do local onde foi encontrado, né? Porque às vezes você já consegue matar a charada se é uma fazenda ou um comércio. Então, a localização, se tem alguma documentação junto, algum papel, né? Uma dessa tem uma nota fiscal, algumas anotações para tentar achar a origem. Mas é difícil, bem difícil você conseguir a origem de todos esses carimbos. A grande maioria não tem mesmo. Bom, por fim, então, para fechar aí a última pergunta, vai ser a do Carlos Queiroz. Olá, eu tenho uma moeda da série Vicentina, o coletinho,
Como posso saber se ela é falsa ou verdadeira? Bom, o coletinho existem algumas falsificações dessa peça em especial. Você pode ver a réplica chinesa que existe dela, tem um vídeo específico na qual eu mostro especificamente essa peça, mostrando aí que ela o Zé Ramalho está com os olhos mais fechados, o coletinho vem sem no cinto não tem a fivela, enfim, mais fácil de se identificar. Porém, existem algumas falsificações mais antigas dessa peça, que confesso que eu não tenho grande conhecimento de como fazer essa avaliação para ver se essa peça é verdadeira ou falsa, porque elas são muito perfeitas. Mas o que alguns colegas com mais experiência sempre têm dito é que você deve ver o tal do canto vivo da peça, né? Ou seja, quando você pega, deixa eu pegar uma pecinha qualquer, quando você pega a moeda nessa posição, a borda dela, ela tem que ser levemente arredondada, tanto em cima quanto embaixo. Ela não pode ter aquele canto vivo, reto, com ângulo de 90 graus. Então, a principal característica para você ver se ela é verdadeira ou não, seria, se tem o canto muito vivo, seria uma peça falsa. Se ela tem o canto um pouquinho abaulado, aí seria a peça verdadeira. Mas esse é um conhecimento que eu tenho de conversas informais com alguns amigos que colecionam, então não posso te dar certeza absoluta sobre isso. Então por hoje são essas as dúvidas, espero ter ajudado a todos, agradeço muito principalmente quem mandou as perguntas, continuem mandando, só colocar aqui nos comentários, tendo qualquer adendo aí, novos textos, alguma informação diferente das que eu dei aqui, por favor enviem, leituras sempre são bem-vindas, né? E daí no próximo Serrato Responde eu posso trazer aí novas informações até sobre o que já foi falado. Então, joinha no vídeo, se inscreve no canal e, como sempre, até domingo que vem aí com um novo vídeo. Falou, pessoal!